Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje, eu vou fazer com vocês a correção do PET de Língua Portuguesa, volume 3, do 7º ano do Ensino Fundamental, semana 1. Vamos lá? Gente, então aqui na semana 1 do PET 3 do 7º ano, a gente vai fazer a leitura aqui dessa manchete de notícia. Catar distribui milhões de dólares em ajuda para famílias pobres de Gaza. Centenas de palestinos fizeram fila nos correios da faixa de Gaza para receber a quantia atribuída a cada família, cerca de 100 dólares. Letra A. Marque um X para as características do gênero notícia. Então, quais que são as características, dentre essas 4 aqui, que são relativas a esse tipo de texto, a esse gênero textual notícia? Então, você vai marcar a primeira, a segunda e a última. A estrutura do gênero traz título, o lead e o corpo da notícia. O título é esse que vem maior, que a gente também chama de manchete. O lead é o primeiro parágrafo da notícia. E o corpo da notícia são os outros parágrafos depois do lead. Então, isso aqui é a estrutura básica de uma notícia. Então, essa primeira informação aqui é verdadeira, você vai marcar ela. Depois, a notícia é um texto de cunho informativo, podendo trazer aspectos descritivos e narrativos. Isso aqui também é verdade. Basicamente, a notícia, ela tem o objetivo de te passar uma informação. Ela não tem o objetivo de dar uma opinião. Ela não tem o objetivo de te convencer a fazer alguma coisa, não tem o objetivo de te ensinar a fazer nada. O objetivo dela é só te passar uma informação, para você ficar sabendo do que aconteceu. Dentro desse objetivo, pode ser necessário fazer a descrição, explicar como que é alguma coisa, como que é um objeto, como que é uma pessoa, como que é um local. Então, pode ser necessário fazer a descrição de alguma coisa. E também existe o caráter narrativo dentro desse texto. Porque o que significa narrar? É contar uma história. No caso da notícia, também conta-se uma história, só que essa história não é fictícia, essa história é verdadeira, essa história é real. De todo jeito, você conta a história. Tem os personagens, só que são personagens reais. E na última fala assim, ó, que na notícia a linguagem é formal, clara e objetiva. Isso é verdade. Dentro da notícia, a gente tem que fazer o texto ficar mais claro, mais fácil de entender. Para isso, a linguagem tem que ser clara, todo mundo tem que conseguir entender o que foi passado. Ela tem que ser objetiva, ou seja, ir direto ao ponto, sem ficar enrolando, sem deixar coisas subentendidas, sem fazer duplo sentido. E é uma linguagem formal, a partir do momento que utiliza-se as regras da norma padrão da língua portuguesa. Não vai apresentar gírias, não vai apresentar regionalismos. Então, é uma linguagem que segue a gramática da língua portuguesa padrão, essa que a gente aprende na escola. Então, você vai marcar essas 3 opções aí. Letra B. Qual foi o tempo verbal empregado na notícia? Aí aqui tem 2 tempos verbais, porque no título, que é esse que está maior, foi utilizado um tempo verbal. Você tem o verbo distribui, que está no presente. Já na parte aqui, ó, que é do interior do texto, foi utilizado outro verbo, que é o verbo fizeram. E aqui ele já está no passado. Então, você vai colocar assim, ó. No título foi utilizado o presente, que é o verbo distribui. E no interior do texto é utilizado o passado, que foi expresso aí pelo verbo fizeram. Numa notícia, então, gente, o verbo que vem na manchete, que é o título, ele sempre vem no presente. Já no interior do texto, no lead, no corpo da notícia, a maioria dos verbos vem no passado. Letra C. Que efeito de sentido o emprego do verbo provoca no texto? Então, como a gente tem 2 tipos de verbo, tem o verbo no presente e o verbo no passado, a gente tem que colocar essa explicação sobre cada um desses tipos de tempos verbais. No título, o presente foi colocado para quê? Para que ele serve? Por que no título é colocado o verbo no presente? É porque no título, o presente passa a ideia de atualidade. Você não quer saber notícia velha, né? Você não quer saber das coisas que aconteceram há muito tempo. A notícia, ela serve para contar os fatos que estão acontecendo na atualidade. Então, para passar essa ideia de atualidade, lá no título, coloca-se o verbo no presente. Já dentro do texto, o verbo é apresentado no passado. Por quê?
é para indicar que é um fato, é uma coisa que aconteceu, ou seja, é verdade, eu não estou inventando. É uma coisa que de fato realmente aconteceu. Por isso que é colocado os verbos no passado, porque os verbos no passado expressam coisas que já aconteceram. Atividade 2. Então você vai fazer a leitura desses dois textos aqui e vai compará-los para responder as perguntas. Vou ler só o comecinho aqui de cada um dos textos. Brasileiros expulsam venezuelanos após assalto em cidade de Roraima. Moradores de Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, se revoltaram após um comerciante ter sido roubado e agredido, supostamente por refugiados. Texto 2. Venezuelanos são agredidos e expulsos em Roraima. Grupos de brasileiros atiraram pedras e queimaram acampamentos de imigrantes neste sábado na cidade de Pacaraima. O conflito começou após comerciante ter sido assaltado, supostamente por venezuelanos. Grupos de brasileiros armados com pedras, paus e bombas caseiras atacaram neste sábado venezuelanos que estavam acampados na cidade de Pacaraima, em Roraima, na fronteira com o país vizinho. Tendas dos imigrantes que haviam sido montadas pela cidade foram queimadas. Qual que é a diferença entre esses dois textos aqui? Os dois estão relatando o mesmo acontecimento, que foram os venezuelanos que foram expulsos pelos brasileiros numa cidade chamada Pacaraima, lá em Roraima, que faz fronteira com a Venezuela. Como vocês devem saber, muitos venezuelanos atravessaram a fronteira e se refugiaram aqui no Brasil porque o país deles estava enfrentando problemas políticos que ocasionaram muito desemprego, muita fome, falta de recursos, falta de itens básicos, e essas pessoas estavam passando muitas dificuldades lá na Venezuela, e eles resolveram, mesmo sem autorização, eles atravessaram a fronteira e se refugiaram nas cidades próximas lá, na fronteira da Venezuela, e acabaram tendo que ficar acampados, né? Porque essas cidades são pequenas, não tem como recebê-los. Eles montaram barracas e ficaram refugiados lá nessa cidade, sem emprego, sem dinheiro, sem comida, sem nada. E isso aí acabou gerando muito conflito lá nessa região. Um desses conflitos foi noticiado aqui nesses dois textos, né? Que após um comerciante ter sido assaltado, supostamente por refugiados, ou seja, a notícia não fala que isso é um fato confirmado. Tá, mas com base nesse acontecimento, nesse assalto a esse comerciante que foi agredido e tudo mais, os brasileiros dessa cidade se revoltaram contra os venezuelanos e resolveram expulsar eles da cidade. Atacaram os acampamentos, bateram em todo mundo, queimaram as barracas e expulsaram lá centenas e centenas de venezuelanos imigrantes que estavam lá. Eles não atacaram só os suspeitos do assalto, não, eles atacaram todo mundo. Falou, é venezuelano? Vai embora daqui, tá todo mundo expulso. A diferença é que no texto 1, salientou, destacou a possível motivação dos brasileiros. Então, houve essa violência, houve essa expulsão dos venezuelanos, mas não foi sem motivo, foi com motivo. Foi por causa da revolta que o assalto ao comerciante acabou gerando. Embora esse assalto supostamente tenha sido feito por refugiados, né? Isso não é um fato confirmado. Já no texto 2, o que foi salientado, destacado, foi a agressão que os venezuelanos sofreram. Então, aqui no texto 2, destacou-se a violência dos brasileiros contra os venezuelanos. Inclusive, foi destacado aqui que todos os venezuelanos foram atacados. Todos aqueles que estavam nos acampamentos, inocentes ou culpados, tendo assaltado, não tendo assaltado, todos eles sofreram agressões, violência por parte dos brasileiros. Então, gente, esses dois textos aqui são verdadeiros. Os dois textos contam a mesma coisa, relatam o mesmo fato, só que o que diferencia cada um deles é o jeito que foi contado esse fato. O destaque que foi dado em um é diferente do destaque que foi dado no outro. Letra A. Qual o fato noticiado no texto 1? Que os brasileiros expulsaram imigrantes venezuelanos após se revoltarem por comerciante ter sido assaltado e agredido supostamente por venezuelanos em Pacaraima, Roraima. Destaque-se aqui, ó, a palavra revoltarem, porque no texto 1, conforme eu expliquei para vocês, o autor buscou destacar o motivo dos imigrantes venezuelanos terem sido expulsos pelos brasileiros. Foi por causa da revolta
devido ao assalto que o comerciante sofreu. Letra B. Qual o fato noticiado no texto 2? Venezuelanos que estavam em acampamentos de imigrantes foram agredidos e expulsos por brasileiros na cidade de Pacaraima, Roraima, após um comerciante ser assaltado supostamente por um grupo de venezuelanos. Aqui o destaque é para a palavra agredidos, porque aqui quase que colocou-se os venezuelanos na posição de vítimas, porque eles é que foram agredidos pelos brasileiros. Aqui, nesse texto 2, o destaque é para a violência dos brasileiros na hora de expulsar esses venezuelanos aí. Letra C. O que diferencia os dois textos? O texto 1 destaca a motivação que os brasileiros tiveram para expulsar os venezuelanos, que foi o assalto. No texto 2, destaca-se a violência dos brasileiros durante a expulsão dos venezuelanos, devido a um assalto que nem existe confirmação se realmente foi realizado por venezuelanos. Letra D. A partir da leitura das duas notícias, qual fonte lhe transmitiu mais confiabilidade e por quê? Essa resposta é pessoal, porque tá perguntando qual dessas duas notícias aí te passou mais confiança. Então é a resposta pessoal. Na minha opinião, é o seguinte: os dois textos são de fontes confiáveis, que passam confiabilidade. Só que cada um tem uma linha editorial, ou seja, cada um relata os fatos destacando uma ideologia, um modo de ver o mundo. Cabe ao leitor ter o pensamento crítico para entender as intenções de cada edição. Então, gente, quando você assiste diferentes jornais na televisão, por exemplo, você vai perceber que o jeito de dar a mesma notícia em um e em outro é diferente. Mesmo que a obrigação do jornal seja passar o fato de forma imparcial, sem pender para um lado ou para o outro, isso acaba acontecendo, porque tem muitos interesses envolvidos. Atividade 3. Leia o texto abaixo e responda. Nuvem de gafanhotos. Governo declara emergência fitossanitária. A emergência tem prazo de 1 ano e atinge 2 estados do sul. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento declarou estado de emergência fitossanitária no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, devido ao risco de surto da praga, aí tem esse nome científico aqui da praga, nas áreas produtoras dos 2 estados. A portaria com a medida está publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 25. O estado de emergência tem por objetivo permitir a implementação de plano de suspensão da praga e adoção de medidas emergenciais. De acordo com o Ministério, a emergência fitossanitária é por um prazo de 1 ano. A nuvem de gafanhotos está a cerca de 250 quilômetros da fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. A preocupação das autoridades do setor agropecuário e de produtores rurais é o dano que os insetos possam causar às lavouras e pastagens se houver infestação. Letra A. Onde e quando aconteceu o fato noticiado? Quando? A portaria que determina o estado de emergência foi publicada no dia 25 de 6 de 2020. Onde? O estado de emergência fitossanitário é para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Letra B. Onde e quando a notícia foi publicada? Na letra A está perguntando onde e quando o fato aconteceu. Já na letra B está perguntando onde e quando esse texto foi publicado. É o seguinte, onde que ele foi publicado? De onde que esse texto aí foi tirado? Foi publicada nessa notícia no site do jornal O Dia, que é dia.ig.com.br. Tá aqui, ó, aqui embaixo aqui, ó. Quando que esse texto aí foi publicado? Não foi nessa data aqui não, viu, gente? Isso aqui é a data onde a pessoa que fez o PET pesquisou essa notícia aqui. A data quando esse texto aqui foi publicado, quando ele saiu nesse jornal, tá aqui em cima, ó. Publicado às 8h38 de 25 de 6 de 2020. Então, você vai colocar aqui, ó, quando que essa notícia foi publicada. Esse texto, né, foi publicado às 8h38 de 25 de 6 de 2020. Letra C. O que motivou a declaração de estado de emergência nos estados citados na notícia?
Então, a notícia basicamente é sobre a publicação no Diário Oficial sobre o estado de emergência no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. E esse estado de emergência, ele está relacionado a quê? Qual que é o motivo? Qual que é o problema que aconteceu lá, ou que está acontecendo lá, que gerou, que levou a esse estado de emergência? A preocupação das autoridades do setor agropecuário e de produtores rurais com relação aos danos nas lavouras que podem ser causados pela nuvem de gafanhotos que está próxima dos estados de Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Letra D. A que outro texto o autor recorreu para fomentar a notícia? Nesse texto aí, nessa notícia, foi citado um outro gênero textual que serve como comprovação de que aquele fato é verdadeiro. Qual que é esse outro texto que foi mencionado aí nessa notícia? É o Diário Oficial da União. O que é isso, esse Diário Oficial da União? Eu coloquei aqui para vocês, ó. Os diários oficiais são jornais criados, mantidos e administrados por governos para publicar os textos dos atos oficiais da administração pública executiva. Então, existe diário oficial da prefeitura, do governo do estado, diário oficial federal, que servem para publicar as ações, as leis, as determinações do poder público. Atividade 4. Compare o texto da atividade anterior com o texto abaixo e responda às questões. Aí vem essa tirinha aqui, ó. Então tem esse personagem, esse menino, né, o Armandinho, o nome desse personagem é Armandinho, e tem um adulto falando com ele, né, um homem. Então o homem vai e fala assim com ele, ó. Preocupado com a nuvem de gafanhotos? E o menino fala, muito. Aí o menino fala, porque eles podem atacar lavouras. E com o tanto de agrotóxico que é usado neste país... Então, o que ele está querendo dizer com isso? O Armandinho, esse menininho aqui, ele está preocupado com a nuvem de gafanhotos. Ele está preocupado com aqueles bichinhos lá. Por quê? Porque esses bichinhos, os gafanhotos, eles podem atacar as lavouras e aí eles vão comer as folhas lá da plantação. Aí você pode pensar assim, nossa, então ele está preocupado que as plantações vão ser destruídas pelos gafanhotos, né? Mas na verdade não. Ele está preocupado é que nas lavouras do Brasil tem muito agrotóxico. Então, quando os gafanhotos comerem as folhas, comerem os cultivos lá nas plantações, os gafanhotos podem acabar morrendo. Então, ele está preocupado com a nuvem de gafanhotos, mas se ela vai ficar bem ou se ela vai acabar morrendo por culpa dos agrotóxicos que tem nas lavouras do Brasil. Ele está preocupado com o bem-estar dos gafanhotos. Aí vem a letra A. O que os dois textos têm em comum? Então, essa tirinha aqui e a notícia anterior, o que elas têm em comum? O que esses dois textos têm em comum? Os dois textos falam sobre um fato da atualidade. Qual que é esse fato? A nuvem de gafanhotos que se aproxima do Brasil e pode atacar plantações. Letra B. A preocupação de Armandinho e das autoridades do texto anterior é a mesma? Na verdade, aqui eu acho que faltou um ponto de interrogação, né? Que preocupação seria essa? A preocupação de Armandinho, que é esse menino aí da tirinha, e das autoridades lá do texto que veio na questão número 3, na notícia, a preocupação deles não é a mesma. Pois as autoridades estão preocupadas com as lavouras que podem ser destruídas pelos gafanhotos, causando muito prejuízo financeiro. Já o menino está preocupado com os gafanhotos que podem morrer intoxicados com os agrotóxicos aplicados nas plantações. Muito bem, gente. Então essa foi a correção aqui da semana 1 do PET 3. Espero que vocês tenham gostado. Façam o PET, entreguem para os seus professores. Pessoal, e antes de terminar o vídeo, eu quero mandar um salve aqui para alguns inscritos do canal. Então, um salve aí para você, Tidica TV, Lucas Daniel, um salve, Nicole Del Busso, Silvana Lopes, abraço, Rodrigo da XJ6, Camila Vitória, Davi, Arlindo Chaves, que está sempre comentando aqui nos vídeos, Maria Gomes, um abraço, Joaquim FF, Letícia Bruna, LNFF, Marisângela Moreira,
Pedrão Doidão, um salve. Letícia Fernandes Rezende, mas na verdade quem usa esse perfil é um aluno. Ele não falou o nome, mas um salve assim mesmo. Rian 222, que pediu pra eu dar uma divulgada aí no canal dele. Então, tá aí, Rian. Abraço. Detodes, mas na verdade o nome dele, ele me falou aqui embaixo, é João Victor Braga. Um abraço pra você, pra sua professora e pra todo mundo aí do 7º ano A da escola Odilon Berrens. Não sei se é assim que pronuncia, não. Um abraço aí pra vocês. Obrigado por estarem sempre assistindo os vídeos aqui do canal. Antônio Donizete, Alessandra Pereira Menezes, Joaquim Minecraft, Elton Júnior, Juba S2, Miguel Egito, salve. Bateria tá acabando. Nearzin TV, um salve. E semana que vem a gente faz a correção da semana 2 aí juntos, tá bom? Eu fico por aqui, até a próxima. Beijo, tchau!